Olá, boa tarde para você. Ontem não teve Brasileirão, mas por um motivo nobre, eleições municipais, né? Mas eu tô aqui para te atualizar do campeonato. Flamengo e Fluminense caíram na tabela, o Vasco ganhou, subiu 3 posições e hoje tem jogo do Botafogo, vai pegar o Bragantino no Nilton às 8 da noite. A chance é boa. Vencer significa deixar para trás um adversário direto na parte de baixo da tabela e ainda tira o time da zona do rebaixamento. Sem contar que seria o fim do jejum de 6 jogos sem vencer. Estamos focados e muito empenhados para poder fazer um turno do jeito que a gente merece, do jeito que a gente trabalha e sair dessa situação o mais rápido possível. A gente tem totais condições e é para isso que a gente dedica a luta todo dia. Esse conhece bem o que é a campanha do Botafogo no Brasileiro. Sabe mais do que ninguém o que se passou em campo nos 19 jogos até aqui. O zagueiro Canu é o único a ter jogado todas essas partidas e vai estar mais uma vez em campo hoje. E o time tem ainda a volta do goleiro Diego Cavalieri, recuperado de Covid. Honda também vai para o jogo. Apesar do mau momento do time, a zaga com Canu e Marcelo Benevenuto ganhou elogios do novo treinador. Na parte defensiva, o que me agradou primeiro é que tem gente jovem, os zagueiros muito rápidos, os laterais atacam. E essa juventude pode fazer coisas com dinâmica, com ritmo. E essa juventude pode sacar coisas com dinâmica, com ritmo. Em menos de 2 meses, o Botafogo já foi comandado por Paulo Autuori, Bruno Lazzaroni, Flávio Tênis. Agora o argentino Ramon Dias foi contratado, mas não estreia hoje. E aí um quinto nome vai aparecer nessa lista. Emiliano Dias, é esse, de camisa quadriculada. Filho de Ramon, que passou por uma cirurgia e só deve estrear contra o Fortaleza domingo que vem. Por isso, contra o Bragantino, é o auxiliar, que fica na beira do campo. A gente estava até comentando, em 45 dias teve 4 trocas. E aí tem que trocar 4 chips em 45 dias, é difícil. O chip agora é argentino. Primeiro com Emiliano, depois com Ramon. Que seja a última troca até o fim do Brasileiro, para deixar jogadores e torcedores menos confusos. Olá, muito boa tarde. Já foram 2 eleições, mas os vascaínos ainda se perguntam quem vai ser o presidente do clube a partir de 2021. No capítulo mais recente, sábado, Jorge Salgado ficou em primeiro lugar numa eleição totalmente pela internet. Além dele, apenas Júlio Brandt participou. Mas o Superior Tribunal de Justiça derrubou a liminar que suspendeu a eleição anterior. Ela aconteceu no último dia 7. Naquele dia, o voto foi presencial. Entre os 5 candidatos que participaram, Levenciano foi o mais votado. Resta aguardar os próximos capítulos na Justiça. Dentro de campo, o final de semana foi mais tranquilo para os vascaínos, graças a Germán Cano, que voltou a marcar depois de 9 jogos. A saudade era tanta que ele fez logo 2 gols no jogo contra o Sport, fora de casa, no melhor estilo Cano, com apenas um toquinho na bola, e ajudou o Vasco a voltar a vencer no Brasileirão depois de 9 jogos. Cano disse que é um alívio muito grande. Para ele, o time lutou, jogou bem, espera continuar marcando gols para o Vasco sair da parte de baixo da tabela. Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento. Na quinta-feira, enfrenta o Fortaleza em São Januário. Um abraço para todo mundo. Para você também, Edson. E começou o ATP Finals, torneio dos campeões do tênis, disputa entre os 8 melhores do mundo, ao vivo no Sport TV 3. O ginásio parece um disco voador. Lá dentro, a bola viaja em alta velocidade e a quadra é muito rápida. Mas o sentimento é duradouro. Há 1 ano, aos 21 de idade, o Stefanos Tsitsipas desbancou o austríaco Dominic Thiem no final. Eu acordo às vezes e penso naquele dia, disse o grego. Ontem, a edição de 2020 já começou diferente. Numa repetição da última final, o Tsitsipas perdeu para o Thiem por 2-1. Com o Roger Federer fora por lesão, um recorde dele está em risco. O sérvio Novak Djokovic pode chegar ao 6º título no Finals e empatar com o suíço. Provavelmente esse é o torneio mais forte da temporada, porque são os 8 melhores jogadores do mundo. E o ano termina na melhor arena de todas, disse Djokovic. O primeiro foi em Xangai, na China, mas os outros 4 títulos do Djokovic no ATP Finals foram aqui em Londres. Após 12 temporadas como sede do torneio, no ano que vem a capital inglesa vai passar a bola para Turim, na Itália. Num país louco por tênis, a dor da despedida fica ainda maior com o ginásio completamente vazio, bem no meio de um novo lockdown por causa do coronavírus.
O barulho na arena ou é dos 3 integrantes de cada comissão técnica ou é do esforço dos jogadores. Nem assim o russo Andrei Rublev foi páreo para o Rafael Nadal. 2-0 para o espanhol no primeiro jogo dele. Menos silêncio, só com mais gente em quadra. E no torneio de duplas o Brasil pode fazer um barulho, hein? Bruno Soares e Mate Pavic começam daqui a pouco a luta para terminar em 2020 no topo do ranking mundial. Sem público, dá para ouvir tudo que os jogadores falam nas areias de Saquarema, no Rio. Escuta aí o Arthur e o Alisson na final da 3ª etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia. O Arthur jurou que não bateu nele, mas bateu sim, Arthur. Olha aí, foi um dos pontos de Alisson e Álvaro. Eles venceram Arthur e Guto por 2-0 e foram campeões. Alisson e Álvaro vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio ano que vem. O Alisson, inclusive, vai em busca do 2º ouro. Brasil sempre muito forte no vôlei de praia. Já já tem notícias do Fluminense e do Flamengo. Nós ficamos de olho no Rogério Ceni. Você vai ver o que ele falou no empate contra o Atlético Goianiense. Amanhã tem Brasil e Uruguai valendo pelas eliminatórias da Copa. O jogo vai ser em Montevidéu. A seleção fez o último treino em São Paulo. Falar aqui com o André Hernan, porque tem novidades, né, André? Tem sim, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Treinamento que já acabou aqui no CT do São Paulo, no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. O Tite fez um treino curto, mas com muita intensidade. Não deve fazer mudanças na equipe titular. O Tite tem dito que sabe que as vitórias, né, as 3 vitórias nas eliminatórias com times que estão lá embaixo na tabela de classificação das eliminatórias, e agora o Uruguai, a história é completamente diferente. Falou em clássico, em peso de camisa, falou que é um jogo também que é uma seleção que vai deixar a seleção jogar um pouco mais e que aí sim pode aparecer o futebol da seleção brasileira, algo que não aconteceu, por exemplo, aqui no Morumbi contra a Venezuela. Guilherme Arana e também o Thiago Galhardo estão por aqui, e o Thiago Galhardo falou sobre estar na seleção brasileira. O avião já estava pronto para decolar, né? Para sair, né? Para poder iniciar o voo, e teve que abrir tudo. E aí nisso anunciaram, todo mundo começou a bater palma, uma emoção muito grande, não tem muito o que falar, né? Na hora, comecei a chorar, pensar na minha família. Cara, eu tô vivendo um sonho, né? Eu digo que esse ano tem sido mágico para mim, e hoje eu tô tendo o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida, de poder estar sendo convocado. Deve ser muito emocionante mesmo, né? Ó, quarta-feira tem Flamengo e São Paulo, vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo empatou com o Atlético Goianiense e o Kiko Menezes foi acompanhar o jogo com uma missão: ficar de olho no Rogério Ceni. Tem a parte confortável, saber que proteger aquele gol gigante com as mãos já não é mais um trabalho dele. Mas, por outro lado, agora ele é responsável não só pela defesa, mas pelo ataque, bem-estar, andamento, armação do time. O adversário era o Atlético Goianiense, 14ª posição da tabela. E o Menezes começou com a bomba do Thiago Maia na trave. Thiago Maia, o jogador mais falado do primeiro tempo. Podia não estar marcando, mas dando passe, a amigo essa enfiada pro Bruno Henrique. Na velocidade, ganhou, entrou na área, bateu! Gol! E usando a velocidade, disparou para fazer o primeiro gol do Flamengo. Bruno Henrique pro Flamengo! Aí teve elogio pro chefe novo. O Rogério sabe bem como a gente jogou em 2019, né? E voltou a formar o time dessa forma, e a gente se sente super bem. Mas veio o segundo tempo e o time não voltou super bem. Rogério, preocupado, pediu: não dá o bote, não dá o bote. O Léo Pereira deu o bote. Perdeu na dividida para o Chico, que driblou o Natan, e o Zé Roberto veio com tudo e fez o gol.
empate do Atlético. Zé Roberto pro Atlético! A partir daí o Flamengo começou a pressionar, mas as jogadas não surtiam efeito, nem as ordens do treinador. Não adiantou falar mais baixinho, nem pertinho, nem adiantou falar sozinho e nem fazer gestos indecifráveis. A equipe lutou. Pra fora! Teve oportunidades. Mas a grande chance do Flamengo no segundo tempo, o Lincoln desperdiçou. Bateu pro meio, pintou o segundo. Lincoln não fez! Não fez incrivelmente o gol, Lincoln! O tempo então passou e a partida terminou empatada. Ceni entrou em campo para cumprimentar os jogadores. Ele saiu de camisa suada. E ficou satisfeito, porque, na opinião dele, os jogadores do Flamengo fizeram o mesmo. Nós sabemos de alguns problemas que a gente tem em número de atletas, devido a convocações, a lesões. É impressionante o comprometimento, a vontade que eles têm de vencer. E é o que a obrigação que nós temos aqui é fazer com que o time vença, independente das circunstâncias que a gente tenha, os problemas que a gente tenha no momento. E são problemas mesmo, né? Porque o Rogério Ceni ainda não sabe se na quarta-feira vai poder contar com o Pedro, que foi cortado da seleção, tá com uma lesão na coxa. E nem com o Gabigol e o Thiago Maia, que saíram machucados contra o Atlético Goianiense. São jogadores importantes, né? No podcast A Mesa de hoje, André Rizek, Paulo Vinícius Coelho e Alexandre Losetti debatem, entre outros temas, se o Ceni vai conseguir fazer esse elenco do Flamengo render como no ano passado. Vai lá no ge.globo/amesa e também nas principais plataformas de podcasts. Olha só a foto que o Fred postou. O tornozelo direito muito inchado. Ele se machucou no aquecimento do Fluminense contra o Palmeiras e, claro, ficou de fora. Uma situação como aconteceu com o Fred, como qualquer outro jogador que vai iniciar a partida, sempre mexe um pouquinho no contexto. O contexto do ataque do Fluminense não é dos melhores. O time ficou 2 jogos seguidos sem fazer gol pela primeira vez no Brasileirão. A próxima partida do Fluminense é só no domingo. E de novo contra um time que briga na parte de cima da tabela. O Internacional, vice-líder do campeonato e mais uma vez fora de casa. Sabemos da dificuldade que é o segundo turno, mas temos que enfrentar jogo a jogo e buscar fazer como fizemos no primeiro. O Fluminense ainda não conseguiu repetir os bons resultados do primeiro turno. Contra o Palmeiras, o zagueiro Lucas Claro até marcou, mas o gol foi anulado por impedimento, depois de 5 minutos de análise do VAR. Marcado impedimento, 0-0. O VAR também foi usado nesse chute, que desviou no Wellington Silva. Para mim não foi pênalti. É pênalti pro Palmeiras. Rafael Veiga bateu e fez o primeiro. Foi dele também o outro gol do Palmeiras no jogo. 2-0 e a segunda derrota seguida do Fluminense. 2 Palmeiras, 0 pro Fluminense. Pro próximo jogo, Fred ainda é dúvida. Mas o passado recente pode servir de inspiração. A primeira vitória do Fluminense no campeonato, no primeiro turno, foi justamente contra o Internacional. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, está em Tóquio pela primeira vez desde o adiamento dos Jogos, né? Ele se encontrou lá com o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, que reafirmou o compromisso de sediar os Jogos no ano que vem. Thomas Bach disse que o COI está confiante em fazer o evento com a presença do público. No momento, gente, o coronavírus voltou a avançar no Japão, que no sábado bateu o recorde de casos diários de Covid, contabiliza cerca de 15 mil casos ativos. Não tá fácil para ninguém, né? Próximo bloco, o assunto é Lewis Hamilton, segundo piloto na história a ser